Olá a todos, estamos de volta com o nosso quadro A Bíblia Responde. E nós vamos acompanhar agora a pergunta do programa de hoje. Acompanhe com atenção. A pergunta é a seguinte, que nos foi enviada por um amigo. Diz assim: nos dias de hoje, ainda existem os chamados profetas? Quero agradecer ao amigo que fez a pergunta e também quero agradecer todos aqueles que pelo nosso WhatsApp têm enviado também as suas perguntas, as suas dúvidas pelo 99315-8113. Bom, e para nós respondermos a pergunta de hoje, eu gostaria de colocar aqui para você, aqui no seu monitor, a primeira passagem que nós vamos ler, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, a partir do versículo 5. Queria que você acompanhasse comigo, para nós podermos responder a esta pergunta. O texto, ele fala a respeito da passagem da transfiguração. Mateus 17:5 diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Bom, é muito importante você compreender nesse texto que fala sobre a transfiguração, que o nosso Senhor Jesus, juntamente com alguns discípulos, Tiago, Pedro e João, eles se reuniram no monte, que é o conhecido Monte da Transfiguração. E num dado momento, aconteceu algo extraordinário. Moisés e Elias foram transfigurados juntamente com o nosso Senhor Jesus. E eles estavam ali então conversando. Observe, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e o nosso Senhor Jesus representando a nova aliança. E Pedro, o apóstolo Pedro, disse assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para o Senhor, para passarmos a noite aqui. Quando Pedro falava, uma nuvem cobriu o monte. E da nuvem, aonde estava ali a presença de Deus, ouviu-se uma voz, a voz de Deus, que se dirigiu para Pedro e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que significa isso? Que o período da lei já havia passado. O período dos profetas também já havia passado. E agora estava-se vivendo um outro período, uma outra dispensação, um outro momento. Estava nascendo, na verdade, ali a nova aliança. E na nova aliança nós devemos ouvir não Moisés, não Elias como os profetas, mas ouvir ao Filho de Deus. E essa verdade, ela vai ser confirmada numa outra passagem que eu gostaria de ler com você. Você que tem aí a sua Bíblia Sagrada, gostaria que você lesse comigo essa outra passagem que vai aparecer agora aqui no seu monitor. É uma passagem do livro de Hebreus, bem no finalzinho da Bíblia, fica antes do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, bem no finalzinho da Bíblia. Você encontra Tiago e anterior é o livro de Hebreus. Olha aqui, Hebreus. Vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1. Fala sobre a revelação de Deus. Olha o que diz o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras
aos pais, aqui se referindo aos patriarcas, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você observou? O autor aos Hebreus diz assim: no passado, Deus falou com os nossos pais, pelos profetas, através da lei, através das revelações. Mas nos últimos dias, ele fala através do seu Filho Jesus. Observe, amiga e amiga, que na época dos profetas, na época da lei, não havia Bíblia Sagrada como nós temos hoje. Então Deus, naquela ocasião, ele usou homens, usou servos para revelar ao povo hebreu e posteriormente ao mundo a sua vontade. E todas essas profecias e todas essas revelações foram escritas por ordem do próprio Deus. Escreve para servir como testemunho. Então, hoje, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada na mão, nós estamos tendo conhecimento das profecias e, o mais importante, da vontade de Deus para a atualidade através dos ensinos do Senhor Jesus que foi passado para os seus apóstolos. Compreende? Então, hoje, quando eu, por exemplo, pego a Bíblia Sagrada e eu leio, por exemplo, Daniel, e eu levo para você o conhecimento de Daniel, eu estou profetizando os ensinos de Deus através de Daniel. Eu estou profetizando, mas veja, eu não estou profetizando novidades. Eu não estou recebendo nenhuma novidade de Deus. Eu estou profetizando aquilo que já foi profetizado. Eu apenas estou levando adiante o conhecimento dos profetas. Quando eu abro a Bíblia no Novo Testamento, então eu estou evangelizando, porque eu estou levando às pessoas o conhecimento do Evangelho. Alguma coisa nova? Não, está tudo escrito. A última revelação de Deus para a humanidade, não só para a igreja nesse caso, o livro do Apocalipse, que foram as revelações de Jesus Cristo para os últimos tempos. Então, nós temos os ensinos do passado, temos os ensinos, o conhecimento de Deus para a igreja e temos o conhecimento de Deus para os últimos dias. Então, está encerrada a Bíblia Sagrada. Não há mais que profetizar, não há mais que revelar, não há mais que trazer nenhuma novidade. Hoje, nós nos apoiamos 100% nas Sagradas Escrituras. Passamos pela lei, passamos pelos profetas, estamos vivendo o Evangelho e ainda o mundo terá que enfrentar a grande tribulação revelada no Apocalipse. Então, não há que se falar mais de novos profetas. Há que se falar, sim, de levar às pessoas o conhecimento das profecias e da Escritura de um modo geral. Tá certo? Quero mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês e no próximo programa voltaremos com o quadro A Bíblia Responde. Porque se você tem uma pergunta, a Bíblia Sagrada, com certeza, ela tem uma resposta. A todos um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!